Olá! Sabe aquela sensação de que o dia é uma batalha constante contra notificações e interrupções? Bom, se isso soa familiar, essa nossa conversa de hoje vai ser fundamental. Nosso foco aqui é um dos recursos mais preciosos e, sinceramente, mais raros do século XXI, a nossa atenção. Vamos mergulhar juntos num guia bem prático para a gente conseguir retomar o controle do nosso tempo e, finalmente, vencer essa distração toda. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começa com uma ideia. Nossa, uma ideia muito poderosa. Pensa só. Em 1971, mas muito antes de existir smartphone, um ganhador do prêmio Nobel, o Herbert Simon, previu o nosso dilema de hoje com uma clareza que é quase assustadora. Ele sacou que o recurso que ia ficar escasso não era a informação, de jeito nenhum. Era a nossa capacidade de prestar atenção nela. E essa pobreza de atenção que o Simon previu não foi só um acidente de percurso, sabe? Pelo contrário, ela se tornou a base, o alicerce de um modelo de negócios que movimenta $500 bilhão. É um sistema onde o nosso tempo e o nosso foco não são só capturados, eles são, na verdade, o próprio produto que está sendo vendido. Certo. Então, para a gente reconquistar esse foco, a gente tem um plano bem claro. Primeiro, vamos entender essa guerra pela atenção. Depois, a gente mergulha no design da distração. Aí a gente parte para a ação com o protocolo de reset digital e aprende a domar as comunicações. Em seguida, vamos declarar o fim das reuniões improdutivas. E para fechar, vamos aprender a projetar o nosso foco para valer. Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo o campo de batalha. Porque o nosso foco não é algo que a gente simplesmente perde, como quem perde uma chave. Não, ele é ativamente extraído da gente. Mas o que é, afinal, essa tal de economia da atenção? Bom, pensa assim, é um sistema onde o sucesso das maiores empresas do mundo é medido por uma única coisa: por quanto tempo elas conseguem manter os nossos olhos grudados na tela. É isso. Cada segundo do nosso foco é cuidadosamente, capturado, empacotado e vendido no leilão para quem paga mais. Ok, agora vamos ver como essa economia toda se transforma no design das ferramentas que a gente usa todo santo dia. E o ponto mais importante aqui, que precisa ficar muito claro, é o seguinte: nada disso é por acaso. É tudo projetado. É pura engenharia. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? Por que é tão difícil largar esses aplicativos? Sabe, quando a gente pisca e percebe que já se passaram 40 minutos rolando um feed infinito e a gente nem lembra como começou? Pois é, a resposta para isso está na nossa própria biologia, na neurociência. É que eles usam a química do nosso cérebro contra a gente. Funciona assim: cada notificação, cada curtida, cada comentário funciona como uma pequena injeção de dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor da recompensa. É a mesma coisa que acontece no caça-níqueis. A gente puxa a alavanca ou, no caso, checa o celular, sempre na expectativa de uma recompensa. E o ponto é, isso é 100% deliberado. É uma estratégia. Como disse o Tristan Harris, um cara que era designer ético lá no Google, existem literalmente 1000 pessoas do outro lado da tela e o trabalho delas é um só: fazer com que a gente não consiga largar o celular. É uma briga desigual. E não é só a química do cérebro, não. Eles também exploram alguns medos sociais bem profundos que a gente tem. Primeiro, o famoso FOMO, o medo de ficar de fora, sabe? Aquela ansiedade de estar perdendo alguma coisa. E junto com isso vem a tal da reciprocidade social. Pensa no tique azul do WhatsApp. Ele cria uma obrigação, uma pressão social para a gente responder na hora. E aí, o que era para ser comunicação, vira uma obrigação constante. Agora, a parte que é realmente impressionante é ouvir isso da boca de um dos criadores do sistema. O Sean Parker, cofundador do Facebook, ele admitiu com todas as letras que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles estavam explorando uma vulnerabilidade da psicologia humana. Ele disse que ele, o Zuckerberg, o pessoal do Instagram, todos eles sabiam disso. E fizeram mesmo assim. Certo. Então, diante de um sistema tão poderoso e bem projetado, como é que a gente luta de volta? A resposta é: a gente não luta com força de vontade. A gente luta com um design melhor. A gente começa redesenhando o nosso próprio ambiente digital. E tem uma frase do James Clear que resume isso perfeitamente. A gente não sobe ao nível dos nossos objetivos. A gente cai ao nível dos nossos sistemas. Tentar resistir à distração só na base da disciplina é uma batalha perdida. Porque a força de vontade acaba. Já um sistema bem desenhado, esse funciona até no piloto automático. Então vamos para a prática. 2 passos simples, mas que têm um poder transformador. Passo 1, e esse é radical: desative todas as notificações push.
Pensa comigo. Se for realmente importante, a pessoa vai ligar. O resto pode esperar. E o passo 2, limpe a sua tela inicial. Deixa ali só ferramentas, tipo telefone, câmera, mapa. Tudo que for app de distração, joga para uma pasta lá na segunda tela, longe dos olhos, longe do impulso. Beleza. Celular organizado. Vamos levar essa mesma lógica de sistema para os nossos maiores ladrões de tempo. O e-mail e os aplicativos de mensagem, que viraram, fontes de interrupção sem fim. No caso do e-mail, a meta é o famoso inbox zero, mas sem o estresse. Primeiro, pare de viver dentro da caixa de e-mail. Defina horários fixos para checar. Segundo, entenda que a caixa de entrada é um lugar de passagem, não de armazenamento. Cada e-mail que chega precisa ser processado com uma de 5 ações. Ou vai para o lixo, ou é arquivado, ou tem uma resposta rápida, ou vira uma tarefa, ou vai para a pasta aguardando. A caixa de entrada tem que ficar sempre limpa. Agora, e o WhatsApp, que virou quase um segundo escritório para muita gente. Aqui a gente precisa de regras claras. Coisas simples, como desativar a confirmação de leitura em grupos para tirar aquela pressão social, silenciar permanentemente os grupos que não são urgentes e, claro, definir horários para checar. Mas a regra de ouro é combinar com a equipe um protocolo de urgência. O que é urgente de verdade merece uma ligação. Muito bem, agora vamos para um dos maiores vilões da produtividade no mundo corporativo. As reuniões. Principalmente aquelas que, no fundo, a gente sabe que poderiam ter sido resolvidas com um simples e-mail. E olhem só esses números, são de cair o queixo. 71% das reuniões são consideradas improdutivas. Isso custa, só nos Estados Unidos, 37 bilhões de dólares por ano. Não é só uma frustraçãozinha pessoal, é um ralo gigantesco de tempo, energia e dinheiro. Então, a estratégia mais eficaz é simplesmente eliminar a maioria das reuniões antes que elas aconteçam. E para isso existe um filtro de 3 perguntas matadoras. Primeira, qual é o objetivo específico? E só vale decidir, resolver ou alinhar relacionamento. Atualizar o status não é um objetivo. Segunda, isso poderia ser feito de forma assíncrona? Se a resposta for sim, cancela a reunião. E terceira, quem realmente precisa estar lá? Só quem decide e quem tem informação essencial. Tá, e quando chega aquele convite para uma reunião sem pauta, sem objetivo claro, existe uma forma muito elegante de se posicionar. É só responder algo como, claro, adoraria participar. Você consegue me mandar a pauta e o objetivo específico antes? Assim eu consigo me preparar melhor e confirmar se a minha presença é mesmo essencial. Isso não é dizer não, é pedir clareza. E muitas vezes a própria pessoa que marcou a reunião percebe que ela talvez nem precise acontecer. Perfeito! Para a gente fechar, vamos amarrar todas essas táticas em uma ideia maior, uma mudança de mentalidade mesmo. Uma nova filosofia sobre como a gente encara o foco e a produtividade. E a grande virada de chave é essa aqui: parar de depender da disciplina e começar a confiar no design de um sistema. A disciplina é frágil, ela acaba, ela nos coloca para lutar contra o ambiente. Já um bom sistema é robusto, ele molda o ambiente para que o comportamento que a gente quer, o foco, seja o caminho mais fácil. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Se a gente não prioriza a nossa própria vida, alguém vai fazer isso por nós. No fim das contas, essa luta pela atenção é uma luta pela autonomia. Então a grande questão não é só como recuperar o foco, mas para quê? O que cada um de nós vai fazer com esse tempo e essa atenção recuperados?